E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Espero que estejam todos bem. Bem, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a regressão linear. Talvez seja um dos algoritmos mais interessantes que nós temos aí para discutir durante todo este nosso fundamentos, porque boa parte dos conceitos que nós utilizamos para explicar aqui uma regressão linear, ele pode ser estendido, né? Esses conceitos podem ser estendidos para, por exemplo, né, as redes neurais artificiais. Então é muito legal esse conceito que nós vamos conversar aqui hoje, este nosso algoritmo de Machine Learning. Então nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouco o que é uma regressão linear, como ela funciona, quando utilizar. Nós vamos saber tudo aqui, vamos sair sabendo tudo de como nós podemos desenvolver os nossos algoritmos baseados, por exemplo, em os nossos modelos baseados, por exemplo, em regressão linear. Vem comigo. Então aqui, pessoal, vamos falar o seguinte. Essa nossa regressão linear, o que é, né, essa nossa regressão linear? A regressão linear, ela corresponde justamente a gente encontrar uma reta que melhor explica os nossos pontos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a nossa reta que nós vamos encontrar vai ser aquela reta que melhor explica o comportamento dos nossos dados. Neste caso, pessoal, a regressão linear é um algoritmo supervisionado. Como eu disse, nós vamos encontrar o que nós chamamos da reta, que explica este comportamento dos nossos dados. Quando eu falo que ele é um método paramétrico, eu estou indicando que ele tem vários parâmetros neste nosso método. Na equação da reta, como vocês vão ver aqui, ó, vou encontrar justamente essa nossa reta para resolver este nosso problema. A equação da reta, como vocês sabem, a equação mais simples da reta é y igual a ax mais b. Quando eu falo que é um método paramétrico, pessoal, no final eu vou conseguir expressar exatamente qual que é a reta que melhor explica os nossos dados, a partir desses dois parâmetros que vocês estão vendo, o a e o b, coeficiente angular da reta e coeficiente linear da reta. Já vou explicar, pode ficar calma aí que eu já vou explicar para vocês como funciona, que são esses parâmetros e como encontrá-los. Bem, como eu estou mostrando aqui para vocês, nós vamos encontrar justamente essa nossa reta, que melhor explica esses nossos pontos. Por exemplo, eu chamo aqui esse nosso valor x, como vocês já viram, né, o nosso eixo x aqui, eu chamo da nossa variável preditora, ou então das nossas entradas, ou da nossa entrada. Quando eu tenho no eixo y, eu tenho a nossa variável resposta, ou a nossa variável final que nós queremos encontrar, a nossa saída. Então, a partir dessas observações, as observações são os pontinhos que nós temos aqui, ó. A partir das observações, nós vamos conseguir encontrar qual que é a resposta. E juntando essas observações, nós vamos encontrar a melhor reta que explica esse comportamento dos nossos dados. Beleza? Então, como que nós vamos encontrar, né, essa nossa reta? Como vocês já devem saber, né, uma equação de uma reta, ela é y igual a ax mais b. Como vocês estão vendo aqui, ó, y igual a ax mais b. Então, o que esse algoritmo vai fazer para a gente? Ele vai encontrar, pessoal, quais são esses valores de A e B dessa nossa reta. O valor A, nós podemos dizer que ele significa o coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular? Vai ser do ângulo. Então, ele vai dar, pessoal, esta inclinação da nossa reta com o eixo x. Então, quanto maior este valor de A, maior será a inclinação desta nossa reta. Beleza? E o valor b é o que nós chamamos do intercepto, ou coeficiente linear da reta. Ele chama de intercepto, pessoal, porque é onde vai cortar aqui, né, esse nosso eixo. Como vocês estão vendo aqui, já deve ter percebido, ó, esse valorzinho que está aqui não é o A não, pessoal, é o B, está equivocado aqui. Ó. Esse aqui é o nosso valorzinho B e este aqui é o nosso valor A, está trocado aqui na figurinha. Então o que ele vai encontrar? O valor de A e B. Mas como que ele vai encontrar esse valor de A e B? Ele vai encontrar, pessoal, o valor de A e B que minimiza o nosso erro, ou seja, minimiza o erro entre o valor da reta, que é o nosso valor previsto, e o valor real. Bem, como eu falei com vocês, esses nossos tracinhos aqui na vertical, essas nossas retinhas que vocês estão vendo em vermelhinho aqui, são o que nós chamamos de erro, ou seja, a reta é o valor previsto e a bolinha, vamos dizer aqui, é o nosso valor real. Então essa distância entre o valor real e o valor previsto é justamente o que nós chamamos de um erro. Só que o que acontece? Se eu simplesmente utilizar essa distância, né, eu teria valores positivos, ou seja, de erros positivos e erros negativos. Se eu simplesmente somar ali esses nossos erros, o que vai acontecer? Um vai cancelar o outro. Então, o que eu vou utilizar
para evitar, né, que um vai cancelar o outro? Eu vou utilizar, por exemplo, pessoal, o erro médio quadrático. Então, ao invés de utilizar simplesmente um menos o outro, eu vou utilizar esse nosso erro médio quadrático aqui. Eu levo todo mundo ao quadrado, então não vou anular esse nosso positivo, não vai ser anulado com o negativo, vai ser tudo positivo no final das contas. Então, o que eu quero fazer? O que é a nossa equação aqui de reta, né? Como que ela será encontrada? Como eu falei com vocês, nós vamos tentar, pessoal, minimizar o erro. Então, eu vou minimizar, ou seja, encontrar a melhor combinação de A e B, que vão me dar o menor erro possível para essa equação aqui do erro médio quadrático que vocês estão vendo. Então, no final das contas, os parâmetros dessa nossa reta, por isso que eu falei com vocês que ela é paramétrica, eu tenho o valor de A e B, eles vão ser encontrados como sendo a melhor combinação que minimiza o erro dessa nossa previsão. Bem, tá vendo aqui, ó, esses dois gráficos mostram justamente isso. Então, o que eu faço? Eu começo aqui embaixo, pessoal, tá vendo que essa nossa reta está lá embaixo, ela tem com o coeficiente A dela está variando muito pouco? Então, eu estou lá embaixo com essa nossa reta. Aí eu começo a melhorar, ou seja, começo a verificar, vou treinando esse nosso modelo, ele vai ajustando, ele vai melhorando à medida que ele vai passando. Ou seja, eu estou minimizando o erro. Até chegar num ponto aqui, ó, que vocês vão ver, que essa nossa reta vai chegar aqui, ó, nesses nossos dados, que eu vou encontrar a melhor reta possível. Por que eu sei que é a melhor reta possível? Já vou explicar para vocês, porque essa nossa funçãozinha desse erro médio quadrático, utilizando essa nossa equação da reta, ela é o que nós chamamos de uma função convexa. Então eu vou encontrar ali o melhor ponto possível. Então essa nossa reta, ela é única. Só existe uma reta que melhor explica esse comportamento dos nossos pontos. E é justamente esta reta que nós vamos encontrar. Como vocês estão vendo às vezes o pessoal fica um pouquinho de dúvida, né, nesse gráfico que está com esse verdinho subindo, ele está mostrando para a gente aqui, pessoal, este M que vocês estão vendo aqui é como se fosse o nosso A lá. Pode entender como sendo o nosso coeficiente angular. Então, tá vendo ó, que à medida que a nossa reta vai aumentando aqui a inclinação, o nosso valor de A vai aumentando, o B pouco varia, porque o B, tá vendo que aqui embaixo, ó, ele varia muito pouco mesmo. Ele varia ali, para este caso específico, ele varia muito pouco. Ele começa aqui com 0,01, depois passa para 0,02, como vocês estão vendo. Então, no final das contas, eu vou encontrar justamente o valor de A e B que minimizam, ou seja, reduzem ou entregam, né, o menor erro possível para essa nossa reta. Beleza? Bem, como eu falei, aquela equaçãozinha que vocês viram do MSE, do erro médio quadrático, não vou entrar muito no detalhe aqui não, mas só para vocês terem uma ideia. Ela chama nessa equaçãozinha que nós encontramos ali da função perda. Ou seja, é aquela função que eu quero minimizar, que eu quero que eu tenha a menor perda possível, o menor erro possível. E essa funçãozinha para a equação linear, igual vocês viram, da equação da reta, ela é o que nós chamamos de uma funçãozinha convexa. Convexa, pessoal, é esse azulzinho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse azulzinho que vocês estão vendo. Ela é convexa porque eu não tenho esses morrinhos ali. Porque eu vou ter no final este nosso ponto de mínimo, tá vendo? O mínimo, pessoal, o menor ponto possível que eu posso ter, vai me dar o melhor valor de x1 e x2. É o ponto de mínimo, que nós chamamos de um mínimo global na nossa função. Se essa funçãozinha não for convexa, ela vai ter esse tanto de morro aqui, ó. Então, corre o risco de, por exemplo, eu cair nesse morrinho aqui e ficar parado nele. Aí eu vou achar que ou melhor dizendo, né, pessoal, não no morro, né? Cair nesse valezinho aqui, ó. Aí eu vou cair nesse valezinho, como vocês estão vendo, e aí eu posso entender que aquele vale é o melhor possível, mas ele não é o melhor possível. Então ele é o que nós chamamos de um mínimo local da nossa função. Já nessa função convexa, como vocês viram aqui, ó, eu não vou ter vários vales, eu vou ter um vale grandão ali, que é o vale global que nós temos da nossa função. Beleza? Então, eu vou encontrar, por isso que é uma reta única. Só existe um ponto aqui, com valor de x e y, no caso de A e B, que vai me dar o menor valor possível. Só existe um ponto. Por isso que eu falei com vocês que aquela reta é a melhor reta possível. Beleza? Aqui, pessoal, como que nós vamos encontrar, né, aquele valorzinho lá dessa combinação que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar, normalmente, que nós empregamos, por exemplo, o método gradiente descendente. O método gradiente descendente, pessoal, é igual vocês estão vendo aqui, ó. O gradiente, ele aponta para o momento, né, de maior crescimento da nossa função. Ele é descendente porque eu vou no sentido contrário. O gradiente aponta de onde cresce, eu vou no local que decresce. Lembram que eu quero a combinação que minimiza, encontra o menor erro possível. Então eu vou no sentido contrário. Então eu começo aqui, por exemplo, com um valor, por isso que ela começou errando muito, igual vocês viram. Aí eu vou descendo aqui, ó. Então minha reta vai estar lá subindo. Vocês viram naquele gráficozinho, ela vai estar subindo. Justamente isso. Até eu chegar aqui, ó, encontrei um ponto de mínimo, que é justamente a melhor combinação possível que nós temos. Beleza?
Bem, então de novo, para vocês só terem uma ideia de como funciona, ó, eu começo aqui, né, com o erro, né, função perda que nós chamamos, ou função custo, né, dependendo de como a gente quer chamar aqui, né, eu tenho aqui esse nosso valor, aí eu vou reduzindo aqui até chegar. Quando eu encontro esse nosso valorzinho de mínimo aqui que vocês estão vendo, é onde eu tenho esta nossa reta aqui no caso, né, tendo a melhor inclinação e a melhor combinação possível de A e B. Então, no final das contas, eu vou ter um valor de A e um valor de B, indicando qual é a reta que melhor explica o comportamento dos nossos dados. Então, alguns de vocês podem estar se perguntando assim, professor, eu vi lá em estatística, por exemplo, que eu tenho que garantir as premissas aí da minha reta, né, da minha equação da reta que minimiza essa perda. Então, premissas como homocidasticidade, eu vou ter que garantir a aleatoriedade dos nossos resíduos, tem que garantir que os nossos resíduos sejam, por exemplo, normais, a distribuição deles seja uma distribuição normal. Por que nós não vamos utilizar isso, pessoal? Porque eu gosto de brincar assim que nós que trabalhamos com machine learning somos um pouco preguiçosos. Então, ao invés de eu garantir, depois utilizar o nosso teste de hipótese para validar ou para rejeitar, né, a hipótese que os nossos coeficientes A e B sejam iguais a zero, ao invés de fazer isso tudo, eu simplesmente utilizo o que nós chamamos dividir os nossos dados em treinamento e teste. Eu vou avaliar o desempenho desse meu modelo baseado nos dados de teste. Então, assim, não é que eu estou negligenciando aqui não, pessoal, quando nós utilizamos o machine learning, é porque nós vamos utilizar uma outra forma de validar essa nossa equação. Então, não vamos entrar muito aqui, né, de mostrando homocidasticidade, né, que é justamente estes nossos dados terem variância constante, ou os resíduos, né, terem variância constantes, não vou entrar nada disso e nem vou entrar, por exemplo, aqui falando da normalidade dos nossos resíduos, tá certo? Então nós vamos partir para um outro tipo de validação, que é justamente dividir em treinamento e teste e avaliar o nosso modelo baseado no teste, correto? Bem, então quando que nós vamos utilizar aí, né, essa nossa regressão linear? Pessoal, eu coloquei aqui, ó, sempre que possível. Por que sempre que possível? Porque, como eu já falei com vocês, é muito importante sempre começar com o modelo mais simples possível. E como eu mostrei que a regressão linear é um modelo paramétrico, nós vamos conseguir representá-lo, né, ou saber exatamente como que nós chegamos naquela reta. Então é sempre preferível encontrar essa combinação, né, ou esse nosso modelo que vai nos dar a melhor combinação entre a explicabilidade, ou seja, o entendimento do nosso modelo e o valor resposta dos nossos dados. Então é muito importante mantê-lo, sempre que possível utilizar a nossa regressãozinha linear, que ela é muito fácil de ser interpretada e consegue, né, nós conseguimos ao final reproduzir esses resultados de maneira muito mais simples. Como eu falei, porque ela é bastante simples. E problemas, principalmente problemas que são lineares, ela funciona muito bem. É muito útil quando nossos problemas são lineares. Vocês já viram lá, né, que são os problemas lineares e não lineares. Uma coisa que eu coloquei aqui, ó, cuidado com, que tá com, mas é com o underfit. O que significa isso, pessoal? Quando nós estamos trabalhando com problemas que são não lineares, ou seja, não pode ser representado por uma reta, e nós não conseguimos, por exemplo, transformá-los em um problema linear, tem que tomar um cuidado, porque às vezes a nossa reta, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui até que daria, né, mas que não seja exatamente linear, seja bem não linear, vamos dizer assim. Se eu colocar, por exemplo, essa nossa reta, né, para explicar um comportamento não linear, o resultado não vai ser tão legal, ou seja, o problema vai ser mais complexo do que o algoritmo linear consegue explicar. Como eu falei, é de fácil compreensão, então nós conseguimos entender exatamente como os dados, né, como que os nossos resultados foram encontrados. Bem, pessoal, chegamos ao final dessa nossa aula de hoje, onde vocês puderam ver vários conceitos que são praticamente os mesmos que nós vamos empregar na hora que formos falar um pouco das nossas redes neurais artificiais. Então, regressão linear, gosto muito dela, é muito interessante, sempre que possível, utilizem a regressão linear. Bem, na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos ver como que funciona a nossa regressão logística, o que é, né, essa nossa regressão logística. Beleza? Nos vemos lá, hein? Até mais. Tchau, tchau.